Lá vem a professora com a descoberta do túmulo de Tutancâmon. Após 5 anos de busca, o britânico Howard Carter, arqueólogo financiado pelo aristocrata Lord Carnarvon, encontrou em 1922 a tumba perdida do faraó Tutancâmon. Selado há mais de 3.000 anos, o túmulo permaneceu praticamente intocado e protegido de ladrões, por causa da sua localização de difícil acesso. Pequeno em comparação a outras tumbas, estava muito desorganizado, talvez porque Tutancâmon morreu inesperadamente aos 19 anos e não houve tempo para os preparativos funerários tradicionais. Apesar de espetacular, a descoberta foi desafiadora porque Carter e sua equipe encontraram mais de 5.000 objetos frágeis e preciosos que foram retirados do local e catalogados, num minucioso trabalho que levou cerca de 10 anos. E essa foi a única tumba egípcia encontrada com seus tesouros, a única que não foi saqueada ao longo da história. Acreditando na vida após a morte como uma nova jornada, os egípcios abasteciam sepultamentos com objetos que eles achavam que o morto poderia precisar na outra vida. Os faraós então levavam consigo tesouros e joias, símbolos de poder e riqueza que ajudariam a preservar seu status no além. Mas Tutancâmon não foi um dos faraós mais importantes da história do Egito, já que assumiu o poder aos 10 anos e teve um breve reinado. Sua fama mundial se deu com a descoberta do seu túmulo e os tesouros que ele guardava, sendo o trono um dos itens mais deslumbrantes, feito em madeira, revestido com folhas de ouro e decorado com pedras preciosas. Seu encosto apresenta uma delicada cena de Tutancâmon com sua esposa Ankhesenamon, que aliás era sua meio-irmã. As inúmeras joias encontradas são impressionantes pela beleza e qualidade técnica. Além de símbolos de poder, elas serviam como amuletos para garantir proteção espiritual e uma passagem segura para o mundo dos mortos. O escaravelho, por exemplo, representa a ressurreição e o renascimento. Itens de uso pessoal, como sandálias, facas e bengalas, eram todos de ouro. Foram encontradas 100 bengalas nesse túmulo. Também havia jogos, frascos de perfume em alabastro, máscaras, descanso para a cabeça em marfim e bumerangues. A múmia do faraó foi colocada em 3 sarcófagos, um dentro do outro, e por último foi colocado a máscara mortuária. Ricamente decorados e com detalhes artísticos, o trabalho de ourivesaria dos sarcófagos é excepcional. Os 2 primeiros são de madeira revestidos com folhas de ouro, mas o terceiro sarcófago, com intrincados padrões de representação de deuses e símbolos de proteção, é de ouro maciço e pesa 110 quilos. A máscara mortuária com as feições idealizadas do faraó menino tem 3 dimensões, então ela não cobria apenas o rosto, mas os ombros da múmia. E ela é um dos artefatos mais conhecidos e icônicos da arte egípcia, feita em ouro com incrustações de lápis-lazuli, turquesa e cornalina, além de bela, demonstra o alto nível e habilidade dos ourives antigos. Pesa mais de 20 quilos. A múmia de Tutancâmon, despida das bandagens e joias, é mantida em condições controladas no Museu do Cairo para sua conservação e não está disponível ao público. Tutancâmon era filho do faraó Akenaton e da rainha Nefertiti, figuras de extrema importância que também tiveram um casamento consanguíneo. Provavelmente eram meio-irmãos. Essa prática incestuosa, que tinha por finalidade manter a pureza da linhagem real, resultou em doenças genéticas e problemas de saúde. Aqui, Akhenaton aparece com seios, quadris largos e o crânio alongado. Pesquisas apontam que, assim como seu pai, Tutancâmon apresentava deformidades, ossos fracos e pés tortos, por isso tantas bengalas no seu túmulo. Também tinha dentes salientes, queixo retraído e outros defeitos congênitos. Concluiu-se então que ele teria morrido por causa de uma fratura na perna, agravada por parasitas de malária encontrados nos seus restos mortais. Mas há muitas opiniões divergentes que alegam haver pouca documentação sobre a linhagem de Tutancâmon, então não teria como se afirmar nada com certeza.
e que as deformidades de Akhenaton não eram reais, mas o estilo de representação artística do período. Isso também não tem como ser comprovado. Independente de qualquer dúvida, o fato é que a descoberta de Howard Carter teve um impacto histórico e cultural que conectou Tutankhamon ao imaginário coletivo, tanto que o mito da maldição da múmia está fortemente associado à abertura de sua tumba. Mas essa história fica para o próximo vídeo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai a professora.